Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao meu canal Flávio Souza, né? Tem as minhas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram, para galera que quiser me seguir fora daqui do YouTube. Canal para quem de repente está chegando agora. A gente fala de. Eu sou jornalista, falo de informática, mas aqui no meu canal a ideia é falar de cultura geek, vamos falar de séries e filmes, de jogos, games, falar um pouco também de assuntos diversos, enfim, falar um pouco de mim e coisas que eu gosto. E aqui, sem muito mais delongas, a gente vai trazer hoje, falando sobre a série de um reality show que terminou a temporada no último dia 6 de dezembro, Round 6, o desafio Round 6, The Challenge, ou Squid Game, The Challenge, as variáveis do nome, né? O Squid Game é o nome original, e veio, né, o Challenge, o desafio, que aí a gente já começa a entender como é o desafio é um reality show inspirado na série que teve muito sucesso na Netflix em 2021, uma série polêmica, né, por conta de todo o grau de violência na própria série, de todo as formas como foi. Foi uma série que mexeu muito com algumas pessoas, né? Muita gente não teve, claro, pessoas que não gostaram, mas a série angariou fãs pelo mundo inteiro, né? Foi uma das séries mais assistidas. E o Challenge, o desafio, ele também teve uma grande repercussão, mas aqui eu acho que principalmente pegando assim o retorno no Brasil, houve uma certa confusão e isso prejudicou um pouco da audiência, da experiência, né, pessoal? Por quê? Quando foi lançado em 2022, acho que se não me engano foi quando que eles fizeram a abertura das inscrições, primeiro muito focadas apenas no pessoal do Reino Unido e dos Estados Unidos. Se não me engano, tinha um formulário para pessoas se candidatar, inclusive de fora dos Estados Unidos, mas pelo que eu peguei aqui de informação antes de gravar o vídeo para vocês, nessa primeira, esse primeiro, a primeira temporada, vamos dizer assim, do reality show, foram com pessoas que moram nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Tem pessoas de várias nacionalidades, inclusive tinha gente do Brasil na série, mas o foco não eram pessoas, talvez por conta de pensar no idioma, né? Ter uma série totalmente em inglês e facilitar você ter, acho que, um piloto para ver o que acontece. Então, muita gente se frustrou porque, olha, que absurdo, né? Estamos falando de um reality show onde ninguém morre, que era o foco principal, né? Quem, de repente, não assistiu a série do Round Six, você lembra que quem não assistiu, a cada eliminação, ou nas eliminações que aconteciam, a pessoa literalmente era eliminada, as pessoas eram mortas, claro, na ficção, mas as pessoas eram mortas, inclusive no formulário de aplicação, né, quando você colocava, eles deixam claro que se você vencer ou perder, você volta para casa, então ninguém morreu. Claro que teve algumas pessoas que sofreram com problemas por conta das condições da série e tudo mais, mas aí eu vou trazer aqui ao longo do vídeo. Pegando nessa primeira ideia, então fala, pô, será que vale a pena assistir a série? Eu vou trazer alguns fatos aqui e no encerramento trago, claro, a minha opinião. Foi um trabalho absurdo, acho que é legal, inclusive, vocês verem depois de completar a série, assistir o making of, porque mostra tudo que precisou ser feito, todas as ideias, mas eu entendo, acho que é a questão, principalmente dos roteiristas, do pessoal na produção, porque você fala, né, todo mundo que participou do reality, a gente vai falar, as 450 pessoas já sabiam de cor e salteado todos os jogos da série de ficção. Então, qual que é o desafio? Você precisava ter um desafio porque você não tinha o fator surpresa, ou você precisava trazer um fator surpresa. Então, é interessante porque a gente tem eles conseguem repetir, eles trazem jogos da série de ficção, alguns jogos são da mesma forma, né? Tirando, claro, as mortes dos participantes, mas alguns eles mudam um pouquinho a dinâmica, mudam até mesmo o tipo do jogo. Eu quero tentar entregar o menos possível de spoiler para vocês, galera. Eu quero dizer que vocês tenham, quem não assistiu, tenha a sua experiência assim, com o máximo de informações inéditas, com o máximo de surpresas, inclusive para entender, né? Porque a surpresa dos participantes vai ser a mesma surpresa para você também, que não viu alguns spoilers. E é tudo isso pensando que você precisa, já que você não tem o risco de morte, graças a Deus, todo mundo podia você precisava acrescentar uma tensão a mais para as provas, para o ambiente. Claro, além da premiação milionária de 4,5 milhões de dólares, que muda a vida de alguém, acho que muda a vida de todo mundo, na verdade, né? Quantas pessoas, eu fiz uma conta rapidinho, né? Peguei aqui a cotação do dólar,
mais de 22 milhões de reais, cara. Tem muita família que acha que não, se trabalhar a renda da família numa vida, não vai chegar a esses 22 milhões de reais. Quanto mais falar uma pessoa conseguir ter esse faturamento, pô, tudo que você poderia fazer com isso. Então a série ela tem um ritmo legal, eu acho que ela começa, você consegue logo no primeiro episódio, que começa de uma forma tranquila, né? Você já tem não tem um clima de felicidade, né, pelo pessoal tá chegando e se inscrevendo para participar do sonho, um sonho coletivo, que já começa a ficar, por algumas primeiras eliminações, você já começa a ver todo aquele clima, já as pessoas vão se revelando e rapidamente, então você vê quem se mantém fiel às suas convicções, que quer vencer pelo seu mérito próprio, quer vencer sem precisar derrubar o outro, e do outro lado você vê N pessoas que não têm escrúpulo nenhum, que falam pensando no dinheiro, pensando no meu bem-estar, então você faria de tudo. E você vê as manipulações, as traições, até as alianças sendo formadas, e até é interessante a gente ver que uma das alianças que parece ser mais forte acaba não dando certo, porque justamente foi algo que os produtores pensaram em algo para tirar um pouco da curva, né? Não deixar todo mundo esperando, já sabendo o que ia acontecer. Então, tem uma situação bem clara nessa parte. Alguns testes que são feitos no dormitório, né, onde os participantes dormem e vivem, na verdade, quando não estão jogando, quando não estão em tarefas, e você percebe que também isso é algo para mexer com o emocional, para você sempre deixar um clima de tensão no ar. Claro, você pensando, a gente precisa colocar a tensão que era passada nos episódios da série em 2021, onde você fala, meu, a pessoa podia morrer a qualquer momento, aqui a situação que ela pode ser eliminada a qualquer momento, ela se faz muito presente. Gosto muito da dinâmica dos próprios jogos, acho que você tem muita coisa que os primeiros acabam sendo realmente de fruto individual, mas alguns você começa a trabalhar um pouco mais em equipe. Inclusive no making off eles falam que se surpreendem com o pessoal já numa reta decisiva, assim, meio que consegue ainda trabalhar em união, consegue pensar numa forma justa para todo mundo. Mas aí acho que também a gente tem um pouco, né? No último, na verdade, o último episódio, né? A final, para mim ela me decepcionou um pouco por conta, eles acham, foi o episódio onde eu consegui ficar menos envolvido. Acho que o clima que foi criado não foi tão bom quanto que eu vi em outras séries, nas outras séries, nos outros episódios. O último jogo, né, o jogo que decide o campeão, entendo a proposta, entendo a ideia, mas ele não me pegou. Então, assim, a pessoa que venceu, pessoas têm ele motiva ao longo quem acompanha todos os episódios, quando chegar na reta final, você já vai ter eleito os seus preferidos e também já vai estar falando, desejando quem fala, não quero que essa pessoa ganhe. Mas termina de uma forma tranquila, inclusive, acho que quando a série é encerrada, eles pegam alguns dos personagens que tiveram mais destaque e tem como é que é? Tem alguns takes de câmera, tem algumas filmagens curtas dessas pessoas de volta às suas vidas normais, vamos dizer assim. E claro, mostra também a pessoa que venceu o prêmio, que venceu a primeira temporada, e mostra de uma forma bem simples. Eu imaginava, de repente, já mostraria a pessoa vivendo assim um pouco de luxo, ou de repente com seu próprio negócio. Acaba de uma forma meio tranquila, dá a impressão até, dá a impressão que foi meio assim, algo meio que combinado. E aí a gente vai falar sobre também um pouco da estrutura. Eu escutei muitas críticas, li muitas críticas do pessoal falando, pô, dá a impressão que é muito montado, que foi arranjado algumas coisas, mas, pessoal, vamos citar, assim, os dois primeiros episódios, eles têm algumas eliminações que elas acontecem, eu me frustrei, entendo a frustração das pessoas, porque a forma como elas são eliminadas, vamos lembrar, na série a gente está falando de atores e atrizes. Aqui no reality estamos falando de pessoas reais, inclusive não são nem pessoas famosas, são indivíduos, eu, você, qualquer pessoa aí que se inscreveu para participar. E quando eles são eliminados, não dá para esperar uma performance teatral da pessoa se fingindo de morta, vamos deixar bem claro. Mas isso depois do segundo episódio, você começa a ter uma curva muito mais tranquila. As eliminações acabam te pegando, para mim, pelo menos, acho que tem aquela coisa de quando você vê, você sente aquela tensão pré-eliminação, e quando acontece, você fala, putz, porque tem N coisas, você já, assim, a partir do terceiro episódio, já começou a definir seus personagens preferidos, né? Eles fazem um trabalho interessante, quando tá no dormitório, para contar as histórias, assim, sempre mostram, assim, ao longo da série, eles mostram entrevistas das pessoas falando
quais eram os sonhos, por que estão lá, por que chegaram, até o que vão fazer, o que não vão fazer, o que eles querem provar para outras pessoas, o que eles querem provar para si mesmos. E isso acaba te cativando ou te dando aquela fala, não, queria ver muito essa pessoa eliminada. Inclusive, eu confesso, teve algumas pessoas que eu comemorei muito quando eu vi a eliminação acontecendo por conta dessa postura de não jogar de forma limpa. Isso para mim me incomodou. Acho que tem um primeiro episódio, teve um cara que eu não gostei logo de cara. Eu bati o olho e falei, meu, eu bati o olho no primeiro cara e ao longo da série acaba vindo uma eliminação que para mim é justa pela forma como ele jogou. Você pode jogar, você escolhe de formas diferentes como você vai jogar. E aí depois as eliminações são mais tranquilas, então o ritmo fica bem mais sossegado. É interessante a gente pensar como é que nós faríamos, né, no caso de estar participando de um reality show, você analisar o que você estaria fazendo no lugar deles, se você realmente estaria querendo jogar de uma forma limpa, tentando vencer pelas suas competências, pela sua qualidade mental, individual, parte física, que a gente também teve uma questão, isso foi interessante ver, da mesma, um pouco assim, da forma parecido com a série, o reality ele mostra que também as pessoas começam a entender que não é só a força bruta que vence. Você precisa ter a parte mental, você precisa jogar, saber ler muito bem o seu adversário, então isso algo importante. Tivemos, claro, muitas polêmicas em relação à série por conta do que foi contado, das formas de o estresse, vamos dizer assim, basicamente o estresse, as condições onde as pessoas ficaram durante, acho que foram mais de 4 semanas, eu não lembro agora quanto tempo foi de gravação. E aí, pegando aqui um gancho né, para o pessoal, pô, tem muita coisa que parece que foi montada. Vocês imaginam, né? E aí isso fica muito claro no making of. Eles pegam todos os jogos, todos, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhuma exceção. E são feitos vários e vários testes. Dá para falar, né, por exemplo, o jogo que abre a série, que é o jogo que aqui no Brasil é a Batatinha Frita 1, 2, 3, né, o Red Light Green Lights, que é um jogo icônico, já que já abre a primeira temporada, ele também abre a primeira temporada da série, abre também o reality, e eles mostram que eles fazem diversos testes para entender como é que eles vão monitorar se a pessoa se movimentou ou não, se é viável, né, o trajeto todo, ele pode ser cumprido no tempo pré-determinado, então eles fazem vários testes. Por quê? Você imagina que a gente está falando de uma série que, provavelmente, assim, a cada 1, 2 dias, as pessoas tinham provas para serem feitas. Então, uma prova dessa, né, do Batatinha Frita 1, 2, 3, provavelmente ela demorou horas, assim, a gravação dela deve ter demorado muito tempo. E você faz algo de bate-pronto. Você fala, cara, não tem regravação. Não é a ficção. Não pode, errou. Pessoal, volta todo mundo para a linha de saída. Vamos voltar para todo mundo para a linha inicial e vamos regravar? Não, tá todo mundo correndo, tá todo mundo disputando um prêmio milionário. E se você passou, você não quer saber, você não quer uma segunda chance. E claro, quem foi eliminado até gostaria. Então, para ser justo, o negócio, todas as provas são filmadas de uma vez só. Tem, claro, depois a revisão é muito grande, porque a quantidade de câmeras presentes, e claro, para trazer os melhores takes, né, as melhores capturas de imagem para o telespectador, também é um trabalho muito forte do pessoal de produção. Então, o pessoal de câmera, o pessoal que escolhe as imagens, trabalhou demais nessa parte. Mas não acho realmente que foi assim, falar, pô, foi meio que combinado, algumas coisas que a gente falando nas críticas da internet, claramente isso aí é uma montagem, assim, foi combinado quem iria ser eliminado, quem não ia, quem ia conseguir, quem ia ganhar. Eu não vejo dessa forma, acho que aconteceu, a série o reality me convence nessa forma. E você tem, ao longo dos episódios, você percebe as pessoas sentindo o baque físico, porque você não se alimenta bem. Sim, isso, já que você, vamos pensar, é um prêmio de 4 milhões de dólares, pessoal, a gente está falando de mais de 22 milhões de reais. Para uma proposta baseada num jogo que você tinha um prêmio milionário, mas a pessoa tinha, além do dinheiro, ela já se preocupar com a própria vida, você tem um prêmio milionário que se manteve, mas fala, beleza, se eu perder, como é que você cria esse clima de tensão de você fala, meu, como é que se eu for eliminado, então isso foi feito através de algumas coisas, né? Os produtores conseguem trazer isso para a série, para o reality, algumas coisas que realmente mexem com o emocional. Então, muita gente saiu de lá com estresse, teve caso de hipotermia, neuralgia, né, pelo menos nos nervos. Tem gente querendo processar a Netflix, os produtores, por conta de tudo que viveram.
até penso, pô, aí vem, será que eu participaria de um reality show pensando em algo que poderia mudar minha vida? Não sei. Hoje, sinceramente, eu não sei se eu largaria tudo, largaria tudo e falar, meu, vou pegar um mês, 2 meses de gravação em busca de um prêmio milionário e como é que seria a minha reação pós, assim, ou durante, eu não sei. É muito difícil falar, mas a gente sabe que vai ter uma segunda temporada, já está confirmada na Netflix, no final no episódio final, já tem a liberação, já está no ar, né, o site para você fazer as inscrições, está claro também lá que aí eles devem liberar, devem ter personagens, pessoas de outras localidades, né, tá lá Estados Unidos, Reino Unido, Reino Unido e pessoas de fora dessas localidades, então você aqui, que é brasileiro, por exemplo, pode se inscrever, pode participar da segunda temporada, já confirmada do Round 6, o desafio. Mas será que vale a pena? Será que dá para correr atrás desse risco? Para fechar aqui o vídeo, eu acho que o reality eu gostei de assistir. É um reality diferente de outros que a gente vê mais tradicionais aqui no Brasil. Né? A gente pode pegar, por exemplo, Big Brother, Fazenda. A gente pega uma série que realmente mexeu com o emocional, mexeu com. Né? O Round Six, a primeira temporada da série de ficção, não passou despercebida. Ela foi um sucesso de audiência e muita gente, assim, isso viralizou. Você tinha pessoas, infelizmente, né, porque tem alguns pais meio, como eu falar assim, né, que são, como é que eu posso falar, irresponsáveis, né, que você viu crianças reproduzindo jogos da série, ou assistindo a série, não é, a série é extremamente violenta, não só por conta das mortes, mas por conta de tudo que é, do todo o terror psicológico que acontece, né, e você tem um receio de falar, pô, a pessoa que está lá na ficção, você se imaginar naquele lugar, você fala, meu, tipo, você quase não pode dormir, porque você dormir, você pode morrer. É um nível desse. A série baixa muito o tom para isso. Então, a série você consegue assistir de uma. O reality dá para você assistir como crianças, como adolescente. Não com criança, com adolescente para começar a entender e começar a falar, putz, olha, tudo que pode acontecer. E você fala, é muito importante para você rever valores, pensar realmente, se colocar no papel, putz, o que, que eu faria numa situação parecida com essa? Imagina, é fácil falar, mas, putz, imagina, você está sem perspectiva. Tinha muitas pessoas da melhor idade, né, pessoas mais velhas competindo. Você fala, pô, de repente essa pessoa está aí para se provar, para provar para os outros. Ou o caso, né, que era muito claro na série de ficção, que eram pessoas em situações financeiras assim, precárias, que realmente precisavam do dinheiro, não tinham outro futuro. Então, traz todo um clima disso aqui. Acho que aí, para mim, o reality vale a pena você assistir. E aí, com base nele, você ter as suas opiniões, fazer a sua análise, a sua crítica, falar, putz, gostei ou não gostei. E aí, se você gostou, realmente se preparar para as próximas séries. Né? Em 2024, aí sim, nós vamos ter a continuação da ficção. Então, vai ter o reality, o Round 6 2. Agora, acho que, por enquanto, acho que não tem nome confirmado. Com o que vai acontecer já em 2024, a previsão do lançamento da continuação, e o Squid Game, The Challenge, né, o Round 6, o desafio, já está com as inscrições liberadas, mas por enquanto ainda não dá para saber até quando que será feitas as gravações e quando que nós veremos a continuação do reality show. Mas, galera, espero que tenham gostado aqui do conteúdo, falando sobre essa série da Netflix. Fiquem à vontade para estar comentando, deixando aqui as suas opiniões, compartilhando o vídeo com os amigos, e a gente se vê numa próxima gravação, num próximo